Todo mundo já ouviu falar sobre as pirâmides na necrópole de Gizé. Mas será que você sabe por que, onde e como elas foram construídas? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje, aqui no canal Pílula Científica. Para conseguirmos responder essas perguntas, é necessário entendermos 3 pontos chaves. Primeiro, contexto histórico. Segundo, a engenharia empregada. E terceiro, a organização social. Alguns historiadores alegam que o Antigo Egito era a maior área controlada por um único governante no mundo, e a autoridade suprema para todas as coisas dentro de suas fronteiras era o faraó. O Egito se localiza em uma região desértica no nordeste africano. A região possui um importante rio, o famoso Rio Nilo. Graças a esse rio que o Egito conseguiu se manter nessa região. Afinal, o Nilo oferecia toda a água necessária para o povo e para a agricultura. Vale ressaltar que o Antigo Egito operava de maneira diferente dos outros reinos. O faraó detinha o poder absoluto e era considerado um deus. A construção de pirâmides não começou no Planalto de Gizé. Essas pirâmides tiveram início com o faraó Neterjerik, mas eram obras pequenas. As grandes pirâmides começaram a ser construídas com o faraó Snéfero. Snéfero era pai de Quéops, ou seja, para Quéops o único jeito de superar seu pai era construindo monumentos maiores. Essa missão do pequeno Quéops levou à construção da Grande Pirâmide de Gizé, que possui 146,6 incríveis metros de altura e 230,4 de largura na base. A pirâmide de Quéops foi construída há quase 4.500 anos atrás e durante 3.800 anos foi considerada a edificação mais alta do mundo. As pedras eram retiradas de uma pedreira em Tura e iam para o sudeste do porto de Gizé, que ficava a pouco menos de 13 km. Isso tudo era feito por meio de navegações no Rio Nilo, que quando transbordava era tão vasto como um oceano. Isso, somado com as rochas, resultava em uma grande dificuldade de navegação, já que era quase impossível manobrar o barco com todo aquele peso. Quando os barcos chegavam no seu destino, milhares de operários estavam prontos para trabalhar. Aquilo parecia até um enxame de abelha. Alguns arqueólogos calculam que só a construção da Grande Pirâmide teria exigido aproximadamente 26.000 operários apenas para assentar os blocos da base. Esse número teria diminuído à medida que a construção avançava e a área da superfície no topo diminuía. Existem várias teorias para explicar como os operários teriam colocado as massivas pedras no lugar. A ideia mais aceita é que eles teriam construído uma rampa interna para transportar os blocos de calcário. Mas o grande foco do vídeo não é a engenharia desenvolvida, e sim a organização social. Bob Brier, egiptólogo da Universidade de Long Island, afirma que a construção das pirâmides não foi uma maravilha tecnológica, foi uma maravilha sociológica. Muitas pessoas acham que as pirâmides foram construídas por um exército de escravos, motivados pelos chicotes de seus capatazes. Porém, nas últimas décadas, outras fontes revelam que foram os cidadãos egípcios que forneceram a maior parte do trabalho braçal. Escavações em 2 sítios fundamentais revelam um sistema sofisticado de trabalho e comércio, e mostram que a construção das pirâmides está muito além das façanhas da engenharia. Para construir essas gigantescas estruturas houve a união de todos, inclusive da elite, que navegava em missões comerciais para trazer de volta suprimentos e matérias para a construção. Ou seja, essa construção foi responsável por mudar o curso da civilização posterior. Como disse o jornalista freelancer Zach Zorg, a construção do monumento mais famoso do Egito originou uma organização social que mudou o mundo. Recentemente foi descoberta uma cidade perto das pirâmides, cuja arquitetura e planta tinham sido cuidadosamente planejada antecipadamente pelo regime de Quéops. Era nessa cidade que as equipes de trabalho viviam. Cada edifício possuía uma lareira ou fogão rudimentar, e tinham em média 20 plataformas de descanso. No sul da cidade ficavam as padarias e as cervejarias. Ou seja, depois de um longo dia de trabalho descarregando as embarcações, os construtores das pirâmides na larica retornavam à cidade para comer um rango top. Para finalizar, podemos notar que a construção das grandes pirâmides de Gizé só foi possível graças a uma soma de engenharia,
mais organização social elevada à religião, afinal foi a religião que moveu todos os trabalhadores. Henry Wright, especialista na formação de estados primitivos da Universidade de Michigan, afirmou: eles não estavam construindo apenas uma tumba para alguma pessoa qualquer, eles estavam construindo um túmulo para um deus.